Seja bem-vindo à segunda aula do nosso Guia Prático de Execução Penal. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e se você ainda não sabe do que se trata esse guia prático, é na verdade um mini curso que eu criei, composto de 5 aulas, com duração aproximada de 20 minutos cada uma, e é inteiramente gratuito. Cada semana terá uma aula diferente, né? Essa já vai ser a segunda aula e você poderá acessá-la, né, a qualquer momento e através dela você vai entender tudo o que acontece de uma forma simples, com uma linguagem simples, tudo o que acontece com uma pessoa que acaba de ser condenada e começa a cumprir a sua pena, ok? Esse curso ele é não apenas para os advogados que estão iniciando na execução penal, que não têm prática, como também para os parentes dos presos, para os parentes dos condenados. Existem algumas ferramentas que eu estou passando aqui para vocês que ajudarão muito no cumprimento dessa pena. Então, se você não assistiu à primeira aula, eu recomendo que você ligue esse vídeo e assista a primeira. Eu vou deixar o link nos comentários. Por quê? Existe uma ordem cronológica. E na primeira aula eu expliquei pontos importantes que você precisa saber antes de enfrentar a segunda aula. Que pontos são esses? Primeiro eu expliquei o que é uma execução penal, que muita gente não sabe. Expliquei a importância de um processo de execução penal. Onde fica o processo de execução? Como você faz para acessar esse processo? E também como prestar assistência ao condenado que acaba de ser preso e para cumprir a sua pena. Então, tem muita coisa que foi tratada na primeira aula que eu acho interessante que você assista antes dessa segunda. Ok? Bom, antes da gente falar do assunto principal dessa aula, que é a questão de uma fórmula que eu vou trazer aqui para vocês sobre progressão de regime. É o assunto mais pedido entre os seguidores. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso que você preste muita atenção numa orientação que eu vou dar. Se você é advogado e acabou de assumir uma causa de execução penal, antes de pensar em progressão, livramento condicional, saída temporária ou qualquer outro direito voltado para a execução penal, primeiro estude a condenação, a sentença ou o acórdão que gerou a condenação. Lembra que eu falei na primeira aula? A pessoa ela é acusada, ela passa por um processo criminal, ela tem audiência e aí no final o juiz decide se ela é culpada ou não. Se ele decidir que ela é culpada, ele fixa uma pena, ele diz quanto tempo ela vai ficar presa. E depois ele também diz como ela vai começar o cumprimento da pena, se é no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. Acontece que o juiz, quando faz isso na sentença, ele tem que seguir regras que estão no Código de Processo Penal, regras que estão na Constituição. Eles têm que seguir o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal. Se ele não segue essas regras corretamente, aquela sentença pode vir a ser anulada, a pena pode vir a ser diminuída. E se o advogado consegue diminuir essa pena, o direito para a progressão de um regime e todos os demais direitos do cumprimento da pena, eles são obtidos mais rapidamente. Então, antes de examinar a execução, tem que ver a sentença ou o acórdão, né? Examinar se os critérios para a fixação da pena estão corretos. E ver também se cabe uma revisão criminal, se surgiu alguma prova nova que leve à absolvição. Isso pode ser analisado também. E uma outra coisa, se já houve prescrição, porque existe um tempo certo para o Estado fazer com que aquela pessoa cumpra a sua pena. Não é eternamente.
Então, o Estado tem que capturar aquela pessoa e exigir que ela cumpra a pena. Se ele não faz no tempo explícito, no tempo determinado em lei, o que acontece? Ocorre a prescrição. E aí aquela pessoa não pode mais cumprir a pena. Ok, mas imagina então que nesse caso o advogado já examinou a sentença, ele não viu nenhuma ilegalidade, não cabe revisão criminal, está tudo certinho. O juiz aplicou a pena corretamente. Então agora, o que a gente precisa identificar no processo para começar a calcular esse prazo, né, essa forma de progressão de regime, ok? Informações que eu preciso ter. A primeira delas é qual o crime. Aquela pessoa foi condenada por qual crime? E aí, quando eu falo o crime, eu preciso não só do nome, tráfico de drogas, porque a gente tem várias formas de tráfico de drogas. Eu preciso do artigo onde está inserido. Por exemplo, artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. Se a pessoa foi, por exemplo, condenada por homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, aí um dos incisos lá do Código Penal. Então você precisa saber qual o nome do crime e qual o tipo penal, onde está, se é no Código Penal, se está na lei de tráfico. Como é que você sabe isso? Muito simples. Com a sentença nas mãos, né? Quando ela se torna definitiva, você vai encontrar o tipo penal, o crime. Ela vai dizer, o juiz diz na sentença qual é o crime e diz qual é o artigo, onde está, se é no Código Penal, se é na lei extravagante, ele vai dizer exatamente onde está aquele crime. E por que é preciso saber qual o crime que o seu cliente ou seu parente foi condenado? Porque eu preciso saber se esse crime é comum ou crime hediondo. O crime hediondo, a progressão de regime é calculada de forma diferente do que do crime comum. Então, por hora, eu só quero que você entenda isso, ok? Depois a gente vai entender como identificar se o crime é hediondo ou é comum, tá bom? Vamos lá. É importante você saber que, às vezes, essa sentença que condenou, a pessoa recorre e ela é modificada. Então, às vezes, com o recurso, tem uma modificação no tribunal. Então, tem que olhar a decisão, que é chamada de acórdão, do tribunal também. E, às vezes, o tribunal diminuiu a pena, alterou de alguma forma. Ok? Muito bem. Eu já sei agora qual o crime que o meu cliente ou meu parente cometeu e foi condenado. Agora eu preciso saber quando que esse crime foi praticado. Veja bem, eu não estou querendo saber quando o meu cliente foi acusado, quando que ele foi condenado. Eu quero saber quando que ele praticou aquele crime. E como é que eu vou saber isso? Através da sentença também. Na sentença vai dizer lá o dia exato em que o seu parente ou o seu cliente praticou o crime. E eu preciso dessa data, dia, do mês e do ano. E essa é a informação para mim mais importante na execução penal, porque é de acordo com ela que você vai saber qual a lei que vai ser aplicada para o seu cliente ou seu parente. Porque as regras, pessoal, elas alteram o tempo todo. Então, o que era a forma de calcular a progressão de regime em 2016, por exemplo, não é mais a mesma de 2024. Então, eu preciso saber a data do fato, a data em que o crime foi praticado. E eu fiz aqui dois esquemas para vocês entenderem muito bem o que eu quero dizer, tá? Então, agora vocês estão vendo uma tela aqui, um esquema, né, que eu fiz. Imagina que o Roberto, é um exemplo, tá? Ele pratica o crime de tráfico de drogas. Então, ele foi condenado no artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006.
E ele praticou esse crime, você viu lá na sentença, foi no dia 9/4/2018. Para eu chegar à progressão de regime, quais são as regras que eu vou ter que identificar da progressão de regime do Roberto? São as leis que estão em vigor, que estão valendo até a data em que ele cometeu o crime, no dia 9/4/2018. Então, imagina que em 10/5, né, de 2019, surge uma lei mais rigorosa, com regras mais rigorosas para a progressão de regime. Eu posso aplicar essa lei mais rigorosa para o Roberto? Não, eu não posso. Por quê? Porque essa lei é posterior à data em que ele praticou o crime. Então, para eu saber qual regra eu vou aplicar, eu tenho que saber o dia que ele cometeu esse crime. Aqui tem um outro exemplo, ó. O Roberto aqui, ele praticou o crime no dia 9/4/2018 e no dia 10/5/2019 surgiu uma lei mais benéfica, com um tempo menor de progressão. Repara que essa lei, né, essa lei aqui, ela é depois, ela é posterior à data do fato, à data em que ele cometeu o crime. Mas é uma lei o quê? Mais benéfica, ela é mais favorável, né? Se é uma lei mais favorável, eu posso aplicar para o Roberto. Então, eu vejo a data em que o meu cliente ou o meu parente cometeu o crime. Essa é a primeira coisa. Eu observo isso, a data em que ele cometeu. Se surgir depois uma lei, eu vou olhar, essa lei é mais benéfica ou é uma lei que vai prejudicar o Roberto? Ah, é uma lei mais benéfica. Então, eu vou calcular a progressão de regime de acordo com essa lei mais benéfica. Se por acaso essa lei que foi depois da data do for prejudicial, for mais rigorosa, os critérios para a progressão forem mais duros, eu não aplico essa lei ao Roberto, porque quando ele praticou o crime, havia uma outra lei mais benéfica. Entenderam? Então, isso é muito importante. Essa questão da data do crime e ver qual a lei que se aplica é importante na execução penal, porque a gente está mudando muito de lei, né? O teor das leis, agora tem a lei da saidinha, que a gente vai explicar, eu vou explicar aqui nesse curso detalhadamente para vocês. Nessa lei da saidinha fala da obrigação do exame criminológico, isso tudo vai ser tratado. Daqui a 2 anos vão ter outras leis prejudiciais, mas elas só vão o quê? Prejudicar as pessoas que cometerem crimes a partir daquela data, da data em que a lei entrou em vigor. Entenderam? Isso é muito importante que vocês compreendam, tá? Então, vamos voltar aqui. A gente já sabe qual o crime e qual a data em que o crime foi praticado. Qual é o outro ponto que eu tenho que saber para calcular a progressão de regime? Eu tenho que saber o tempo de prisão. Na sentença, eu também vou encontrar qual é a pena aplicada. 10 anos de reclusão, 5 anos e 4 meses de reclusão, é só ler a pena total do juiz na própria sentença. Então, vamos imaginar aqui no caso do Roberto. A gente já falou que o Roberto é tráfico, artigo 33. Ele praticou o fato no dia 9/4/2018 e vamos imaginar que o Roberto foi condenado a uma pena de 9 anos. Tá? Então, já sei o crime, a data do crime e já sei também qual foi a pena. Agora eu tenho que saber qual é o regime. A pessoa ela pode começar a cumprir a pena no regime fechado, no semiaberto e no aberto. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão na unidade prisional, que foram condenadas para cumprir pena no presídio. Então, estamos falando do regime fechado e semiaberto. Então, eu vou identificar na sentença qual o regime que foi aplicado ao Roberto. Um exemplo, imagina que foi o regime fechado, né? Como eu botei
aqui, tá? Então, o Roberto, ele ficou no regime fechado. Outro ponto também que é importante, e esse também é muito importante, pessoal, é o tempo em que o seu cliente, como que ele aguardou o julgamento do processo. Ele ficou preso ou ele estava em liberdade? Vamos entender melhor isso? Foi iniciada, Roberto estava na posse de substância entorpecente. Ele foi preso em flagrante, porque os policiais viram Roberto com substância entorpecente, e aí ele foi preso no dia 9 de abril de 2018. Permaneceu preso durante 5 meses. O advogado impetrou um habeas corpus e conseguiu fazer com que o Roberto aguardasse o processo em liberdade. Então ele foi preso em flagrante, mas logo depois ele foi solto. 5 meses depois foi solto. E aí agora ele estava esperando o processo em liberdade, o julgamento final. Então teve um tempo em que o Roberto ficou preso preventivamente. Ele não tinha sido ainda condenado. Ele estava aguardando o resultado do processo, mas ele ficou preso. Aqui é o caso que eu falei para vocês, 5 meses. Às vezes a pessoa é presa em flagrante e ela fica todo o processo presa, até o resultado final. Mas no caso do Roberto, não. Ele saiu depois, 5 meses depois. O advogado conseguiu o habeas corpus e ele saiu. Ele ficou respondendo em liberdade. E esse tempo ele é descontado do cálculo da progressão de regime. Então, eu vou colocar aqui a tela, vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor. Olha aqui. Veja bem, 9 de setembro de 2018, foi a data em que o Roberto foi preso. Ele foi solto, ele foi solto em 9 de setembro de 2018 e foi preso em 9 de abril de 2018, por causa do habeas corpus. Se eu fizer setembro e abril, eu vou chegar ao cálculo de 5 meses. Então, ele ficou 5 meses preso. Agora, ele estava aguardando o processo solto e veio a ser condenado. Esse tempo de 5 meses é descontado da pena dele. Se a pena do Roberto, imagina que o juiz condenou o Roberto lá na sentença por 8 anos. Desses 8 anos, o juiz tem que descontar os 5 meses que ele ficou preso. Ele ficou preso aguardando o processo, o julgamento do processo. Então, eu vou pegar 8 anos e vou descontar dos 5 meses. Descontando dá 7 anos e 7 meses. Ok? Então, a pena que resta para o Roberto cumprir é de 7 anos e 7 meses. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: todas as vezes que a pessoa passa um tempo presa e ela ainda não foi condenada, ela estava aguardando o processo, aguardando o julgamento, esse tempo que ela ficou presa é descontado da pena final. E agora eu vou saber também se ele estudou durante esse tempo que ele ficou preso, aguardando o julgamento, ele chegou a estudar, ele chegou a trabalhar dentro do presídio, ele chegou a ler, porque se ele conseguiu fazer essas atividades, a pena dele também é descontada através da remissão. Então, isso é importante também. Remissão é o tempo que a pessoa desenvolve alguma atividade, seja de trabalho, de estudo, de leitura, e estão querendo ampliar para outras atividades, até para esportes também. Isso tudo diminui a pena, ok? Então, vocês agora têm várias informações, A gente chegou aqui a várias informações para chegarmos a uma fórmula de progressão de regime.
Eu vou dividir aqui a tela com vocês para vocês entenderem qual é a fórmula total. Vamos lá. Espera aí. Então, veja bem, eu vou colocar aqui bem destacado, que é o seguinte. Como que eu vou calcular a progressão de regime do meu parente ou do meu cliente? Eu vou pegar a pena total. Onde está a pena total? Lá na sentença. O tempo que o meu cliente tem que cumprir de pena. Eu vou reduzir o tempo que ele ficou preso, aguardando o julgamento do processo. Eu vou descontar esse tempo. O resultado final, eu vou aplicar a fração da progressão de regime. Essa é a fórmula. A gente vai desenvolver muito melhor essa fórmula na próxima aula. Eu estou indo bem devagar para vocês entenderem todos os pontos, né? Então, antes de você chegar à fração, você precisa descontar o tempo que ele ficou preso provisoriamente, aguardando o julgamento. E essa fração, ela vai depender de uma série de fatores que a gente vai identificar. Alguns casos pode ser 2/5, em alguns casos 3/5, em outros 1/6, outros 50% da pena. Essa fração, ela vai ser aplicada de acordo com o tipo do crime e com a lei que se aplica para esse caso. Então, isso é matéria para a próxima aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, primeiro, esses pontos iniciais que vocês têm que descobrir antes de pensar em calcular a progressão de regime. E se tiver ficado qualquer dúvida, eu estou aqui à sua inteira disposição para esclarecer, tá bom? Te vejo então na próxima aula? Espero que sim. Até semana que vem, fica com Deus e uma ótima semana para você. Beijo. Tchau.